amores! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Em clima de festa, em clima de animação, que nós estamos iniciando a nossa aula de hoje, certo? É São João, é festa, vamos nos animar, estudar e se animar, né, meus amores? Não é porque a gente não está junto que a gente não vai se animar, não vai festejar. Vamos festejar São João, vamos festejar a vida, que está todo mundo com saúde. Então vamos dançar, se animar. Tia Cida colocou uma musiquinha junina para vocês, só para dar um esquenta na nossa aula, tá bom? Porque devemos festejar todos os dias a vida, a saúde e a São João, que hoje é festa, hoje, amanhã, o mês junino todo de festa. Então vamos nos animar sempre, né, meus amores? Pois bem, vamos lá. Vamos dar início à nossa aula de hoje, retomando o nosso conteúdo sobre paisagens brasileiras, climas e formações vegetais, ok? Como tia Cida já falou, vamos retomar, só que de início, como de costume, vamos fazer a correção da aula passada. Tá bom? Da aula anterior. Vamos lá. Todo mundo animado, todo mundo em clima de São João, mas nós temos que fazer os nossos estudos, a nossa correção e dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, vamos lá. Peguem o livro de vocês, o nosso livro didático, ó. Abram lá na página 21. Página 21. E aí nós temos um trecho que tem que ser lido, acredito que todo mundo leu, para poder conseguir resolver as questões da atividade abaixo, certo? Então vamos lá, tia Cida vai retomar fazendo a leitura com vocês e abaixo faremos a correção das atividades, das questões seguintes, certo? Vamos lá. Tempo e clima. Mas o dia seguinte também amanheceu chuvoso. Todos já andavam com saudade do sol. Pedrinho foi à varanda observar o tempo, voltando com a cara desanimada. Vai ser a mesma coisa de ontem, vovó, disse ele. O clima desta zona está mudando para pior. Por que diz isso, Pedrinho? Então, só porque estamos com 3 dias de mau tempo, acha que o clima está mudando? O tempo muda constantemente, de hora em hora, de dia em dia, de mês em mês. Mas toda uma vida não basta para sabermos se um clima está mudando ou não. O clima, disse Dona Benta, depende de muitos fatores. Depende dos ventos constantes, das correntes aéreas, naquela natureza de um território, da altitude e da proximidade de grandes aguadas, como mar, rio ou lago. Se não fossem esses fatores, os climas seriam uniformes. Pois bem, meus amores, como vocês já sabem, nós estamos estudando sobre tempo e clima, e como tia Cida já falou, os climas são variados, com rajadas de ventos, chuva, frio, calor. Na aula passada, a tia Cida citou a nossa região Nordeste, que é um clima que temos o clima quente, né? Então, de acordo com os estudos desse pequeno trecho aqui sobre que foi retirado do livro Serões, de Dona Benta, de Monteiro Lobato, fala um pouquinho sobre como se observa o tempo, como o clima acontece. Nós sabemos que o tempo, o clima, muda constantemente. Um dia está frio, outro dia está calor, um dia está chuvoso, outro dia está sol. E assim vai formando o tempo, formando o nosso clima, certo?
Na página aí, ainda na página 21, aí no livro de vocês, onde nós temos, diga aí. Pois bem, na primeira questão nós temos assim, ó. Converse com os colegas e o professor sobre as seguintes questões. Letrinha A. Qual o título do texto? A questão está pedindo para a gente conversar. Como infelizmente não estamos juntos, vamos conversar aqui nessa videoaula de hoje. Certo? Então, qual é o título do texto? Vocês iriam observar acima, pegar o título, observar o título do texto e ver que é tempo e clima. Ok? Então, letrinha A, tempo e clima. Por que esse título? Porque justamente o trecho do texto fala sobre esses dois fatores, que é tempo e clima, ok? Como acontece, como ocorre, tem várias etapas, vários momentos de mudanças, ok? Então, letrinha A, qual o título do texto? Tempo e clima. Letrinha B. Como estava o tempo atmosférico no sítio do Pica-Pau Amarelo? Por que Pedrinho ficou desanimado? Por que Pedrinho mais uma vez saiu, observou o tempo e ficou desanimado? Porque o tempo estava chuvoso, ou seja, Pedrinho queria sol, queria o tempo bonito lá fora, para quê? Para sair, para brincar, para fazer as travessuras que ele costumava fazer, né? Então, ele observou o tempo, o clima, e ficou desanimado, porque o clima naquele dia, no sítio do Pica-Pau Amarelo, estava chuvoso, ok? Vamos agora para a letrinha C. Com lápis de cor amarela, destaque no texto a frase em que Dona Benta explica as mudanças que ocorrem no tempo atmosférico. Então, vocês iriam voltar no trecho do texto, aliás, que nós estudamos, e iriam destacar de lápis amarelo a fala que Dona Benta explica como ocorrem as mudanças climáticas, certo? A mudança do clima e do tempo. O tempo muda constantemente, de hora em hora, de dia em dia, de mês em mês. Ou seja, foi nessa fala que que Dona Benta quis explicar para Pedrinho por que o clima estava chuvoso. Então, vocês voltaram lá no texto e destacaram essa fala da Dona Benta com lápis amarelo. Não foi, meus amores? Pois bem, vamos agora para a letrinha D. Circule no texto os fatores que, segundo Dona Benta, influenciam o clima. Quais são eles? Ventos constantes, correntes... Deixa eu ver aqui no livro, porque aí o tempo muda constantemente, de hora em hora. Letrinha C. Ventos constantes, correntes aéreas, natureza do território, altitude e proximidade com o mar, rios ou lagos. Ou seja, vocês vão circular no texto a fala que Dona Benta distingue direitinho como acontece as mudanças climáticas, certo? Ventos constantes, correntes aéreas, deixa eu ver mais aqui, natureza do território, essas falas aí que tia Cida já falou, tá bom? Eu não tá dando para tia Cida ver aqui direitinho, mas acredito que vocês vão acompanhar aí, certo? Se não der para ver, observem a fala de tia Cida que dá para vocês concluírem a questão, certo? Letrinha E. Como está o tempo atmosférico no lugar onde você estuda? Ou seja, meus amores, como estamos estudando em casa, vamos
falar como está o tempo atmosférico na nossa casa. Como está aí onde você mora? Abram a janela, abram a porta, vejam, observem o tempo. Cada um vai dar a sua respostinha pessoal aqui. Tá bom, meus amores? Última letrinha aí. De acordo com o texto, qual a diferença entre tempo e clima? Vamos ver então aí. Vocês vão observar o texto e vão dizer como é que ocorrem as mudanças climáticas. Então, vocês vão dizer que as mudanças climáticas acontecem constantemente, que pode ser por rajada de ventos, tempos chuvosos, frios, calor, ou seja, o clima depende de vários fatores e demora muitos anos para mudar, certo? O clima e o tempo, tá bom, meus amores? Vocês vão observar o texto e vão falar a diferença entre tempo e clima, ok? Então, vamos lá. Continuando os nossos estudos sobre tempo atmosférico e o clima, ok? Vocês observaram? A tia Cida tá toda, ó, de chapeuzinho junino. Vamos lá. Tempo e clima. O tempo atmosférico é o estado momentâneo do ar em determinado lugar da superfície da Terra. Ele pode variar no decorrer da semana, do mês ou de um único dia. Ou seja, não tem tempo específico, ele pode mudar de uma hora para outra. Como vocês, aqui no Nordeste, a maioria dos dias, a maioria do tempo é quente. Mas quem já morou fora, por exemplo, tia Cida já morou em São Paulo, lá o tempo, meus amores, mudam de um minuto para outro. Vocês sabem que Sul, São Paulo, essas regiões aí afora, tem o clima o quê? Frio. O nosso Nordeste tem o clima quente. O clima de São Paulo, como é o exemplo que tia Cida está dando, o clima é muito frio. Mas em tempos no verão, por exemplo, em São Paulo, o tempo muda de uma hora para outra. Por exemplo, pela manhã, vocês podem estar fazendo pesquisas, estudos aí na casa de vocês. Por exemplo, pela manhã, no sul, em tempos de calor, em tempos de verão, pela manhã é o sol ardente, escaldante, e à tarde, de repente, de um minuto para o outro, como fala a Dona Benta, o clima muda, é chuva, aquele temporal. O tempo se fecha e de um minuto para o outro muda. Do sol ardente, escaldante, muito quente, que em São Paulo, eu acredito que ainda quem não foi, não faz ideia de como seja o calor lá. Em tempos de calor é mais quente do que aqui no Nordeste. Só que pela manhã, à tarde vem aquele temporal, aquele clima chuvoso. Então, ou seja, muda de um minuto para o outro, certo? No decorrer do dia, no decorrer de uma hora, de um minuto. Pela manhã, muito sol, muito calor, e pela tarde, chuva, temporal. Então, esse é um dos exemplos da mudança do clima, do tempo atmosférico, certo? Os meteorologistas usam o termo previsão do tempo, justamente porque o comportamento da atmosfera está sujeito à instabilidade no mesmo dia. Como tia Cida já falou, e Dona Benta também, na fala dela no texto que nós estudamos. O tempo muda o clima muda de um minuto para o outro. Ou seja, nós temos aqui a previsão do tempo de um dia só. Como tia Cida deu o exemplo do clima em São Paulo, em cidades aí afora. Pela manhã, muito sol, aí vai passando as horas, começam o sol
entre as nuvens, e na parte da tarde, chuva temporal, ó, chuva e sol, raios, trovões, muitos nevoeiros, ou seja, aqui a previsão de um tempo de um dia só. Ou seja, acontece mudanças de uma hora para outra, ok? Vocês podem estar observando essa imagem aí e vendo esses exemplos. Já o clima é a sucessão habitual de tempos atmosféricos, que se repetem ao longo de muitos anos. Lembrando, o tempo muda de um minuto para o outro, que é o que a gente vê. O clima é a sucessão habitual de tempos atmosféricos, que se repetem ao longo de muitos anos. Tá bom, meus amores? Tem que saber distinguir um do outro. São bem parecidos, mas são tópicos, são ocorridos diferentes, ok? Ó, incidência dos raios solares sobre a superfície da Terra. Por causa da forma arredondada da Terra e da inclinação de seu eixo de rotação, o planeta é iluminado e aquecido pelo Sol de maneira desigual. Cada lugar em nosso planeta recebe diferentes quantidades de luz e de calor do Sol. Ou seja, o formato da nossa Terra faz com que o Sol seja mostrado, seja... como é que eu posso estar falando para vocês? Aquecido de maneira desigual. Cada lugar em nosso planeta recebe diferentes quantidades de luz e calor do Sol. Então, a nossa região Nordeste, como sabemos, Tia Cida já falou nas aulas anteriores, recebe muita quantidade de luz e calor do Sol, porque é uma região quente, ok? Temos aqui, ó, exemplos. Incidência dos raios solares sobre a superfície terrestre. Vocês vão poder estar acompanhando essa imagem aí nossos tópicos de estudo, ó. A Terra, Círculo Ártico, Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio e Círculo Atlântico. Como vocês já sabem, a Terra gira em torno do Sol, fazendo os movimentos rotatórios, que é quando acontece que o Sol é desigual em diferentes regiões, em diferentes partes do planeta. Uma hora está Sol, em um lugar está Sol, outro lugar está frio, como vocês já sabem. Cada região com o seu clima diferente, ó. Como a Tia Cida já falou nas aulas anteriores, vocês não vão encontrar esse estudo, esse exemplo, essas falas que Tia Cida falou para vocês, esses tópicos, no livrinho didático de vocês, meus amores, porque como nós estamos fazendo retomadas das nossas aulas, dos nossos conteúdos, não tem como tudo que Tia Cida mostrar tá tirando do livro de vocês, mas são o mesmo conteúdo, os mesmos estudos que a gente pode estar acompanhando. Por isso, Tia Cida pede sempre, vejam o vídeo aula completo, observem as falas, observem os tópicos, porque como não tem no livro de vocês, vocês têm que estar, como é que se diz, explorando bem os nossos tópicos que eu apresento no slide para vocês. Tá bom, meus amores? Ó, incidência dos raios solares sobre a Terra. A Terra gira em torno do Sol, ó. Diminuição da temperatura que vem assim, ó. Girando. Aqui nós temos a 90 graus. Equador, latitude 0, ó, na atmosfera. E aqui o Sol com seus raios solares transmitindo para a Terra. Podemos ver
que são, como é que se diz? Diferentes, né? Cada região com sua temperatura, ó, podemos acompanhar aqui. Certo? Observem bem essa imagem em casa para vocês não terem nenhuma dúvida. Incidências dos raios solares sobre a superfície da Terra. Nos trópicos de Câncer e de Capricórnio, a superfície terrestre é iluminada e aquecida com mais intensidade, pois os raios solares incidem sobre essa parte do planeta de forma perpendicular. Dos trópicos até as zonas polares, onde os raios solares incidem de forma inclinada, a superfície terrestre é iluminada e aquecida com menos intensidade. Aqui os exemplos, ó. Eixo da Terra, Polo Norte, Círculo Ártico, Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio e Círculo Antártico. Aqui, ó, incidências de raios solares, Polo Sul. Certo? Observem essa imagem aí para vocês não ficarem com dúvida. Zonas climáticas ou térmicas da Terra. Quais são os tipos de zona? Zona tropical, zonas temperadas, zonas glaciais ou polares. Zonas climáticas da Terra aqui, ó. Zona polar ártica, tudo divididozinho aí para vocês não ficarem com dúvidas, tá bom, meus amores? Zona temperada do norte, zona tropical, aqui, ó. Certo? Tudo dividido. Aqui tem a linha de divisão, parte de cima, parte de baixo. Certo? E aqui os raios solares que é lançado na Terra, ok? Bom, meus amores, por hoje é só. A tia Cida fez uma retomada de conteúdo com vocês e estudamos sobre tempo e clima, como vocês já sabem. Daremos continuidade na nossa próxima aula. E os estudos de hoje foi das páginas no nosso livro didático, página 22 e 23. O conteúdo dos slides, que como tia Cida falou, não é retirado do livro de vocês, mas a gente está explorando para poder entender melhor o nosso conteúdo, certo? E a atividade de casa de vocês, que vocês vão estar fazendo, é na página 23. Tá bom, meus amores? Obrigada por hoje. Tenham todos um bom São João, boas festas, uma boa semana de estudo e até a próxima aula, meus amores. Tchau, tchau.